Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 6 do 3 de 2023, depois de um dia maravilhoso. Acertamos praticamente tudo ontem nos palpites que a gente passou exclusivamente para o nosso grupo VIP. Apenas um head, todas as análises aí na tela para vocês, com algumas informações essenciais que justificam a nossa entrada. Ontem a gente não teve como gravar vídeo aqui para vocês, então hoje, para compensar, a gente trouxe uma live especial, trocando uma ideia, porque em breve a gente vai tentar fazer lives diárias aqui no nosso canal, resumindo como foi a rodada anterior, tirando algumas dúvidas de entradas que vocês gostariam de fazer, e a nossa próxima live já está agendada para quinta-feira às 11 horas da manhã, então você fica convidado, além de também clicar no card que está aqui em cima e conferir a live do dia de hoje. Ontem, repito, a gente não teve como trazer palpites para vocês, mas lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, a gente sempre passa todos os palpites específicos pra galera. Quando a gente não consegue trazer vídeo, a gente manda o nosso roteiro adaptado lá pra galera, que a gente ia passar nos vídeos com todas as tips e mais do que isso, muita informação, conteúdo e dados estatísticos que justificam o porquê que essas entradas devem bater. Dia perfeito ontem, aproveitem, porque quando a gente chegar na reta final da temporada regular, muitas equipes vão começar a entregar, a levar a pouco a sério os jogos, então o momento de você participar do nosso VIP ser lucrativo é agora. Já vai deixando o seu like para ajudar o nosso canal a seguir acontecendo, comenta aqui embaixo o que vocês fizeram ontem, o que vocês planejam para hoje, e também convido vocês para se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo do Sexta de Trade. Agora, mais do que nunca, a gente vai lançar vários conteúdos extras para vocês, mais de um vídeo por dia, e também aqui no nosso Instagram, @Leleo com 2 L's nas duas partes e um 0 no lugar do O. Você vai acessar o meu Instagram, porque a gente vai trazer muito conteúdo adicional lá, vamos bombar essas apostas esportivas em NBA, e bora ser lucrativo com o dia de hoje, com Cleveland e Boston Celtics, o primeiro palpite que nós temos para passar para vocês. Hoje, Cleveland joga dentro de casa, Boston vem de um jogo consecutivo, cansado, e mais do que isso, talvez eles vivam dos seus piores momentos, dá para dizer assim? Pode ser, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, mas eles foram competitivos em grande maioria desses jogos, tendo apenas um apagão de fato absurdo ali contra o Brooklyn Nets e tendo uma distância um pouco maior ali no placar no primeiro encontro contra o New York Knicks, que é um time que costuma tirar vantagem deles. Mas hoje eles encaram Cleveland Cavaliers, adversário esse no qual eles que têm a vantagem. É verdade que os Cavs jogam dentro de casa, tem mais descanso e sempre foram competitivos contra o Boston, mas a gente também tá falando de um Celtics que teve linhas muito baixas para esse jogo de hoje, muito baixas não, né, muito altas, desculpa, e que pela oportunidade, né, a gente sempre fala entre aspas, né, que a ocasião faz o ladrão, a gente precisa se aproveitar das linhas que o mercado estabeleceu pra gente conseguir dinheiro. Então vamos de mais 10.5 Boston Celtics, jogável em até mais 9.5. Esse é o meu palpite para hoje, ou seja, o Boston pode até perder a partida por 9 pontos de diferença, que tá tudo certo. O que eles não podem é perder por 10 ou mais, e caso eles vençam a partida, o green também é nosso. Por que eu acredito que isso vai acontecer mesmo com eles jogando fora de casa e cansados ou mais cansados do que seus rivais? Primeiramente, a gente tem o Donovan Mitchell como dúvida, o principal pontuador e jogador do Cleveland Cavaliers, que já é um time com dificuldades de fazer muitos pontos por jogo. A gente tá falando de um Cavs que é um dos times com menos pontos por partida, independente se jogam fora ou dentro de casa. Tem nele o seu principal cestinho, o jogador com melhor encaixe contra o Boston Celtics, que é um time que tem dificuldades de defender o pick and roll, e é essa forma que o Cleveland é top 5 de times que mais fazem pontos, graças a Mitchell, Garland e Caris LeVert, e é dessa forma que eles iriam ferir o Boston, que sofre muitos pontos dessa forma, mas pode ser que ele não jogue hoje. Mas se a gente for observar, nos últimos 5 jogos a gente tem mais vitórias do que derrotas a favor do Boston Celtics. Mas o mais interessante é que, por mais que eles tenham a desvantagem, nos últimos 8 encontros eles conseguiram cobrir esse handicap positivo de mais 9.5 em todas as partidas. Eles também venceram um jogo mais recente, que aconteceu ainda nesse mês de março, por 117-113. É fato que eles vão inverter o mando de quadra, mas nos últimos 5 jogos consecutivos em Ohio, o Boston também conseguiu cobrir esse handicap, e no único que eles tiveram nessa temporada, eles foram extremamente competitivos, perdendo por apenas um pontinho. Então a gente tem tudo para hoje conseguir cobrir esse handicap de mais 9.5, desde que o Boston venha saudável, com Marcus Smart, com Jason Tatum, Jaylen Brown e Al Horford. Lembrando, Robert Williams III tá de fora para hoje, deve ser substituído por um jogador mais dinâmico, mais leve, que deve espaçar mais a quadra, arremessar mais de 3, e ok, eles vão perder muito no seu setor defensivo, mas provavelmente eles vão compensar bastante no ofensivo, já que é um time com muito mais poder de fogo do que o Cleveland, principalmente se o Donovan Mitchell não jogar. A gente tá falando de 2 times com eficiência ofensiva muito alta, sendo o Boston a 3ª melhor da NBA e o Cleveland Cavaliers a 9ª melhor. Defensivamente, o Cleveland tem a vantagem, é o líder da NBA nesse momento, mas vai encarar um Boston que é o 4º colocado nessa categoria. E eu considero o elenco do Boston mais profundo, mais experiente, e um time titular, pelo menos no papel, melhor
de fato, o Cleveland só tem de vantagem aqui o momento e provavelmente a questão do descanso, que a gente tem que ver se vai impactar numa partida como essa. Mas os Cavs é o time mais lento da NBA, não é um time que costuma fazer o time de adversário se desgastar tanto com velocidade, então não sei se isso vai pesar tanto. O mercado se equivocou em linhas tão altas aqui para o Boston Celtics, que se você tiver com dinheirinho sobrando e quiser colocar ali vitória simples deles só para investir numa zebra, talvez seja a melhor da noite. Agora vamos aqui para Detroit Pistons e Portland Trail Blazers. É verdade que os Blazers não são um time seguro, bem cansados e mais do que isso, jogam hoje fora de casa. Mas o Detroit Pistons é muito pior do que tudo isso. É muito mais do que só um time que joga fora de casa, um time que está cansado, como por exemplo seria o Boston, seria o Portland hoje, que, como eu disse, também não é um time seguro. Eles são um time não seguro por muito mais. Ok, hoje eles jogam como mandantes, mas além deles serem terríveis a temporada inteira, a gente tá falando de um Detroit Pistons que vem desfalcado de Isaiah Stewart, Bogdanovic, Jalen Duren e Cade Cunningham, 4 titulares dessa equipe, provavelmente 2 dos seus melhores jogadores. Cade Cunningham tá de fora há um bom tempo, então eles se adaptaram a jogar sem ele, mas sem o Bogdanovic a equipe perde muito em bolas de 3, experiência e no seu principal pontuador também. Wiseman, que provavelmente deve substituir o Isaiah Stewart e também o Jalen Duren, né? Dúvida para hoje, além de também o Killian Hayes, que deve substituir o Cade Cunningham em alguns minutos, revezando ali com o Alec Burks, que também são dúvida, ou seja, só notícia ruim para o Detroit Pistons. Sem contar seu histórico na temporada por inteira. A gente está falando do terceiro pior defesa de toda a liga e do quarto pior ataque. O Portland Trail Blazers não foi grande coisa na categoria de defesa nesse ano. Foram o quarto pior, mas pelo menos são superiores a seus adversários. E no lado ofensivo, a distância é gigantesca. O Portland Trail Blazers foi o sexto melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, já disse, Detroit foi o quarto pior. Só que se a gente for fazer um recorte dos últimos 15 jogos, dos jogos mais recentes, ou seja, um recorte um pouco mais atualizado, a gente está falando de um Trail Blazers que foi o quarto melhor ataque desse período, enquanto que o Detroit Pistons se manteve ali entre os piores. Defensivamente, aí sim, os Blazers são inferiores ao Detroit, mas eu acho que a distância da questão ofensiva desses dois times é muito maior a favor do Portland Trail Blazers, que deve vencer essa partida, e por mais que a gente não tenha nada muito interessante para investir nesse jogo de hoje, esse é o melhor caminho, mas a gente tem outras coisas interessantes também para ficar de olho. Primeiramente, a gente está falando de um Detroit Pistons que vai ser comandado por Jaden Ivey, o armador que é o jogador mais rápido dessa classe, provavelmente que subiu do draft para essa temporada 22-23, deve ditar o ritmo do jogo, deve acelerar a partida e tirar proveito também de um paint, a zona do garrafão ali, a zona pintada dos Blazers, que é uma das piores da liga. Mas a do Detroit também é. Esse é o setor onde é mais fácil de se converter pontos, e a gente está falando aqui, né, de 2 dos piores times na hora de defender esse setor. O Detroit é a terceira pior defesa de paint de toda a NBA, enquanto que o Portland Trail Blazers é a sexta pior. A gente tá falando de 2 times que têm poder de fogo ali na zona do garrafão, ou pelo menos tem poder de fogo suficiente para ferir uma defesa tão ruim. Se a gente for observar em um elenco tão recheado de jogadores de centro como é, por exemplo, esse time do Detroit Pistons, a gente tá falando de um Portland Trail Blazers que é simplesmente o time que mais sofre pontos para centers em toda a NBA. Então, olho na pontuação do Wiseman e olho na pontuação do Marvin Bagley III. Mas a gente também tá falando de um Detroit Pistons que é muito fácil de ser vazado. É um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores de toda a liga, e a gente sabe que Damian Lillard tá pegando fogo, o que significa que pode ser um jogo bem pontuado também. Eu ficaria de olho na linha de pontos dessa partida em um acima de, porque, ok, por mais que a gente não possa confiar no ataque do Detroit Pistons e volta e meio o ataque do Portland Trail Blazers vem falhando, ainda são 2 defesas muito ruins que dá pra gente tirar proveito. Os Blazers venceram 8 dos últimos 9 confrontos diretos entre essas franquias, o que justifica também um handicap de menos 2.5 pro Portland Trail Blazers. Se a gente for olhar, o Detroit Pistons nos últimos 20 jogos gerais da NBA, eles venceram 4 e perderam 16. Além também, né, de ter uma distância aí da pontuação média para seus adversários de mais de 7 pontos. Eles que marcaram 110.6 nesses últimos 20 jogos e sofreram 117.9. Então, eu vou dar 2 palpites aqui para vocês, considerando que recentemente o Detroit Pistons não conseguiu pontuar bem nem contra algumas defesas ruins, como a do Charlotte Hornets, como a do Orlando Magic, que não é grande coisa, e contra o San Antonio Spurs, ok, eles pontuaram bem, mas ainda assim é um time que de fato tão desfalcado não dá para confiar. Então, se você quiser trabalhar com pontos, acho justo, por mais que eles estejam desfalcados, a gente pensar em um acima de 223.5 pontos, mas eu priorizaria ali a pontuação do Trail Blazers. Mas pegando tudo isso, né, todo esse fato de que eu acho que um time é priorizado para pontuar bem, o outro time pode pontuar bem, mas será exposto
e o histórico recente, além, é claro, dos Blazers estarem brigando por uma vaga, né, nessa temporada para pós-temporada, enquanto que o Detroit não, eu vou de menos 2.5 Portland Trail Blazers, meu palpite é menos 2.5 Portland Trail Blazers, ou seja, eles têm que vencer por 3 de diferença ou mais. O que eles não podem é perder essa partida ou vencer por 1 ou 2 pontos de vantagem. Eles têm que vencer por 3 ou mais. Caso vocês queiram aliar essas duas coisas, que eu acho também bem interessante, dá para colocar um handicap de mais 1.5 do Portland Trail Blazers e aliar ali com a pontuação total mais baixa para essa partida, ou com a pontuação do Trail Blazers ali pagando em torno de 1,20, que eu acho que deva bater. Essa dupla vai estar pagando em torno de 1,40 e eu acho que é um equilíbrio melhor dentro dessas coisas, porque de fato os Blazers não vai vencer se não pontuar bem. Uma coisa está conectada na outra. Fechado. Próximo jogo, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Philadelphia joga fora de casa, provavelmente sem o Tobias Harris e com o PJ Tucker como dúvida. Porém, a gente está falando de dois times que tem um encaixe favorável um com o outro ali para poder pontuarem bem. Eu sei que é extremamente sedutor o mod de 1,40 a favor do Philadelphia. De fato, eu acho que eles devam vencer essa partida. Mas sem o PJ Tucker e sem o Tobias Harris, eu tenho algumas dúvidas. Eu entendo completamente o hate por detrás do Tobias Harris, mas sinceramente ele é só o quarto principal pontuador desse time. E você ter o seu quarto pontuador principal como Tobias Harris, para mim, tá bom. Porém, o time fica um pouco mais exposto sem o PJ Tucker no setor defensivo também. Então, sim, vale o risco investir a favor da vitória do 76ers, mas eu acho que também tem outra coisa interessante aqui dentro. A gente tá falando de um Philadelphia que venceu 4 jogos consecutivos mais recentes contra o Indiana Pacers e venceram também 6 dos últimos 9 confrontos diretos. Mas uma coisa que a gente pode observar é a média de pontos produzidos pelo Philadelphia 76ers, que fez 121.1 nesse período e sofreu 116.2. Se a gente fala de Indiana Pacers, eles decepcionaram um pouco no setor ofensivo em alguns momentos, mas eles também têm uma média interessante, de 116.9 pontos feitos e 120 de média sofrido nos seus últimos 10 jogos. Ou seja, dois times que sofreram e produziram aí uma média acima de 230 pontos nas partidas nos quais eles estiveram envolvidos. E a gente está falando de uma linha que o mercado estabeleceu de 232 pontos. Dá muito bem para a gente diminuir isso um pouco e trabalhar com acima de 225.5 pontos. É verdade que o 76ers vem se defendendo muito bem, mas a gente está falando de um 76ers que nos últimos 3 jogos foi um dos times que mais sofreram pontos de 3 em toda a NBA. A gente está falando de um Philadelphia que sofreu 16.3 bolas triplas por jogo nos últimos 3 jogos, e a gente também está falando de um Indiana Pacers que adora esse arremesso. Com Buddy Hield, com Tyrese Haliburton, até o pivô deles, Miles Turner, é um bom chutador de 3. A gente também está falando de um Indiana que foi o 5º time com mais bolas triplas por jogo na liga até aqui, em relação ao aproveitamento, por mais que eles não sejam top 10, estão perto disso, e para um time que tenta tanto, é um número bem interessante. É o 6º time com mais bolas triplas na NBA. A gente está falando também de um Indiana Pacers que joga num ritmo rápido, que gosta de fazer pontos de contra-ataque, contra um Philadelphia 76ers que sofre muitos pontos de contra-ataque. O Philadelphia é um dos 5 times que mais sofre esses fast break points em toda a liga. O terceiro, para ser mais específico. Esses pontos de contra-ataque, geralmente você economiza muito relógio, converte de forma muito fácil, e se o seu time é muito pior do que o time adversário em aproveitamento e eficiência, é a melhor forma de você tirar essa diferença, ter mais arremessos por minuto, acelerar o jogo, explorar o peso dos jogadores como o Embiid e como o James Harden, e consequentemente você tem mais margem para ter um jogo bem pontuado. O Indiana Pacers adora acelerar o jogo, a gente está falando aqui de um time top 10 em pace em toda a liga, enquanto que o Philadelphia 76ers faz de tudo para ter um jogo lento, sendo o 5º time mais lento da NBA. Acelerando o jogo, o Indiana pode ter pontos fáceis, arremessando de 3, tirar proveito do momento defensivo e do setor defensivo que o Philadelphia pior vem executando. Enquanto que o 76ers, a gente sabe da qualidade ofensiva deles, eles que são aí, né, o 7º melhor ataque da NBA por 100 posse de bola, e vão encarar o Indiana, que é uma defesa terrível, no caso, a 8ª pior. Ou seja, diversos encaixes ofensivos, além de um histórico recente nos confrontos diretos e também nos últimos 10 jogos do Indiana Pacers para acreditar que vai ser um jogo bem pontuado. Lembrando que o Indiana enfrentou boas defesas nesse período, como a do Chicago Bulls 2 vezes, a do Miami Heat, a do Phoenix Suns e alguns times lentos, como por exemplo o Orlando e o Dallas. Mesmo assim, a gente teve algumas noites bem pontuadas, o que me faz acreditar que hoje isso deve se repetir. Acima de 225.5 pontos é o meu palpite para jogo entre o 76ers e entre o Pacers. Repito, acredito que o 76ers deva vencer, mas tem a grande chance do Tobias Harris ficar de fora, do PJ Tucker ficar de fora também.
E eu não ficaria surpreso se de repente o Indiana cobrisse um handicap positivo por conta da forma que eles jogam, acelerando o jogo, arremessando de 3, onde tirar, né, os 76ers da sua zona de conforto. Bora aqui para Miami Heat e Atlanta Hawks. Aqui eu vou passar um palpite para vocês de jogador, vocês que tanto pedem. Eu encontrei uma linha aqui extremamente interessante e com muito potencial lucrativo. Mas a gente também encontra essas linhas de jogadores, além de muitas chips extras, no nosso grupo VIP, que tem o menor preço do mercado. É só vocês chamarem no WhatsApp que vocês vão ter acesso a tudo isso e muito conteúdo extra. Lembrando que ontem a gente foi praticamente 100% no nosso dia de análise. A gente fez um resumo na nossa live do dia. E a gente só teve um head no jogo entre Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. De resto, foi chuva de greens lá no nosso grupo VIP. Vou passar aqui para vocês quais entradas a gente indicou com exclusividade lá. Entre elas, né, o handicap positivo do Indiana Pacers, que conseguiram vencer o Chicago Bulls, e foi uma das chips relacionadas com esse último jogo que a gente analisou. Também teve mais de 227,5 pontos no jogo entre Suns e Dallas Mavericks, teve ali o mais de 111,5 pontos dos Lakers, menos de 233,5 pontos no jogo entre Nets e Hornets, e também acima de 222,5 no jogo entre Blazers e Magic. Também passamos um mais de 224,5 pontos no jogo entre Houston e Spurs, e o menos 2,5 a favor do Oklahoma City Thunders, que venceu o Utah Jazz. Menos 2,5 para o Milwaukee Bucks, garantindo 8 greens e apenas um head. Dia sensacional, então aproveitem para chamar no WhatsApp. Conheçam também a casa de aposta que apoia o nosso projeto, Lendas Bet, vou deixar o link deles aqui na descrição. Casa de aposta que tem enorme carinho com basquete, oferece um site extremamente dinâmico, leve e mais do que isso, odds especiais para quem gosta de apostar em basquete, linhas mínimas na hora de fazer os seus depósitos, os seus saques e também entradas por valores abaixo do mercado, ou seja, para quem está começando, quer botar R$20 ali, né, para poder apostar, experimentar, conhecer, ver se o nosso grupo VIP vale a pena, se as nossas dicas do canal também. Se as nossas dicas do canal também, dá para você fazer tudo isso no Lendas Bet com garantia de saque rápido via Pix e muito mais. Bora seguir aqui para Miami Heat e Atlanta Hawks. Como eu disse, a gente vai indicar um jogador. O jogador da noite é o Saddiq Bey, lembrando que é um jogo com potencial para muitas chips. A gente vai explorar muito esse jogo em relação a pontos, a jogador, mas também a gente vai explorar o over em bolas de 3 do Saddiq Bey. Sim, acima de 1.5 bolas de 3 do Saddiq Bey. Aí você vai me falar, Léo, isso aí não vai estar pagando nada. A gente está falando de um Saddiq Bey que tem números excelentes contra o Miami Heat e vem arremessando muito de 3. 1.5 pagando em 77. É isso mesmo, uma bela oportunidade para a gente estar explorando acima de 1.5 bolas de 3. Mas por que isso faz sentido? Sabendo, né, que o Miami Heat é uma das melhores defesas da liga e joga em casa? Bom, a gente está falando de um Miami Heat que é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a liga, sofrendo o segundo maior número da NBA. Só que dentro de casa eles sofrem mais do que como visitante, sofrendo 13,5 bolas triplas por jogo. O Saddiq Bey, nos últimos 5 jogos, ele fez uma média de 3 bolas triplas, fazendo pelo menos 2 em 4 dos últimos 5 e pelo menos 4 em 3 desses últimos 5, decepcionando apenas contra os Blazers. Ele está com uma média de quase 30 minutos por jogo, que é excelente para a gente acreditar que ele vai ter volume e incentivo para arremessar bastante contra um adversário que sofre tantas bolas triplas e que sofreu 4 dele no último encontro, mesmo com eles jogando também fora de casa em Miami. Se a gente for observar, o Saddiq Bey nos últimos 5 confrontos diretos contra o Heat, ele superou essas linhas de pelo menos 2 bolas de 3 em 3 das últimas 4 partidas, mas ele teve uma média de 2,5 bolas de 3, o que também é excelente. E a diferença dos tempos de Detroit Pistons com agora em Atlanta é que certamente ele será provavelmente o segundo ou o titular menos marcado dessa equipe. Você precisa ficar de olho no Trae Young, no DeJounte Murray, no John Collins, que tem uma conexão incrível com o Ice Trae. E também você tem que evitar pontuações fáceis do Capela embaixo do garrafão, já que ele atua muito próximo da cesta. O Saddiq Bey provavelmente deve ser o jogador mais livre dessa equipe, municiado de 2 armadores e passadores excelentes, como o DeJounte Murray e como o Trae Young. Contra o adversário que sofre muitas bolas de 3, contra o adversário que você tem um bom histórico recente e você calibrado. Repito, nos últimos 5 jogos, ele conseguiu fazer 3 bolas triplas de média, mesmo contra o Cleveland, que é uma das melhores defesas de toda a liga, contra o próprio Miami também, fora de casa. Então, acima de 1.5 bolas de 3 do Saddiq Bey é o meu palpite para Miami Heat, Atlanta Hawks. Bora aqui para Denver e Toronto Raptors. Tipo, eu vou tentar validar isso para vocês, para ver se faz sentido ou não, e vou dar a minha tip, mas não sem antes deixar o último recado para vocês.
o nosso parceiro aqui do Artbet, link na descrição do grupo free deles de tips, caso vocês queiram participar, conhecer. Eles passam múltiplas lá, onde você vai colocar valores mínimos para brincar, é claro, né, mas com potencial de lucro gigantesco. A do Artbet é o canal de apostas esportivas focado em NBA mais antigo aqui do YouTube Brasil, e eles têm muitos anos de experiência. Confiram se vocês gostam do trabalho deles e quem sabe entrem lá no grupo VIP deles, link também na descrição, onde vocês podem ter acesso a esse grupo de múltiplas, beleza? Bora aqui para Denver Nuggets e Toronto Raptors. A gente tem um Denver Nuggets com favoritismo, jogando dentro de casa, contra um Toronto que, é verdade, teve uma melhora muito boa desde a chegada dessa nova adição, Jacob Poeltl, na escalação. A gente tá falando do líder da Conferência Oeste contra um time que vive uma crescente bem interessante e que agora deve testar, né, os seus talentos jogando fora de casa. Eles perderam metade dos últimos 4 jogos, mas eles venceram 70% dos últimos 10, o que é excelente. Enquanto que o Denver Nuggets conseguiram vencer 80% dos últimos 10 jogos, mas eles tiveram confrontos pesadíssimos recentemente, contra o Memphis, o Clippers, no caso o Memphis 2 vezes, Cleveland, Dallas, Miami e o Minnesota, que vamos combinar, pelo menos no papel tem um bom time, ou seja, um calendário muito complicado onde eles se saíram muito bem. Até por isso eu acredito que o Denver Nuggets seja favorito, ainda mais jogando dentro de casa. Porém, eu acho que tem outras coisas que também dê pra gente trabalhar aqui, e pensando que a gente tá tendo muita zebra na NBA recentemente, ficar de olho na linha de pontos pode ser a melhor opção. É isso que eu vou fazer. Claro, tá pau a pau ali, né? Questão de Denver vencer, ou pontuação acima de, ou abaixo de, desculpa, mas o fato da NBA tá sendo um pouquinho mais inconstante, surpreendendo recentemente muitos dos apostadores em relação a quem vence, eu vou priorizar o abaixo de 235,5 pontos totais, lembrando que a gente sempre passa aqui para vocês gratuitamente essas chips de 1,50, onde você pode pegar ela por linhas melhores no ao vivo. Por que eu acredito nesse abaixo de? Primeiramente, eu considero uma linha bem alta, e segundo, a gente tá falando aqui de um Toronto Raptors que nos últimos 10 jogos fora de casa teve, entre pontos feitos e sofridos, uma média de menos de 224 pontos nos confrontos nos quais eles estiveram envolvidos, mesmo encarando um Houston Rockets e Utah Jazz que tem das piores defesas de toda a NBA, assim como o Detroit Pistons também. E a gente tá falando de um Denver Nuggets que nos últimos 10 jogos, aí sim eles produziram muitos pontos, 118,8, e sofreram 110,3, média aí, né, de quase 230 pontos por partida, esses 10 jogos que eles tiveram. Mas a gente tem que observar uma coisa, ainda é um número bem longe dos 235,5, e mais do que isso, eles vão encarar um time com características muito mais parecidas do que a do Memphis, no qual eles tiveram 2 jogos under, do que a do Cleveland, que é um time de defesa que gosta de sufocar o lado ali, né, onde a bola tá, de um time mais defensivo como o Miami Heat, muito que defende muito melhor do que ataca, como por exemplo o Orlando Magic. Em resumo, eu acho que esses são os perfis que dá pra gente traçar um paralelo para acreditar que vai ser um jogo em under. Se a gente for observar, nos últimos 10 jogos, é o recorte que eu vou fazer porque foi quando o Denver teve uma melhora defensiva e quando o Toronto mudou seus jogadores, a gente simplesmente passou a falar do Toronto, que foi a 5ª melhor defesa da NBA, e de um Denver Nuggets que também foi top 10 em eficiências defensivas. É verdade que o Denver seguiu no topo em eficiências ofensivas, mas o Toronto Raptors nem tanto. O Toronto ficou entre as 10 piores ataques nesses últimos 10 jogos, ou seja, temos 2 ótimas defesas contra um ataque bom, enquanto que o outro ataque também é ruim e pode colaborar com esse abaixo de. A gente está falando de um Denver que joga num dos ritmos mais lentos da liga. Eles são quase top 10 de times mais lentos nos últimos 10 jogos, enquanto que o Toronto de fato foi top 10 de times mais lentos. Só que se a gente for olhar na temporada em geral, o Denver Nuggets joga num ritmo ainda mais lerdo, ficando apenas a uma posição de chegar ali entre os 10 times mais lentos, o que significa que as duas equipes vão ter poucas posses de bola por minuto e terão que ser muito eficientes contra uma defesa de top 10 recente para poder ultrapassar esses 235 pontos. É verdade que a gente está falando de um Toronto Raptors que, quando pega um time ali com jogadores lentos e bigs, eles gostam de acelerar, explorar a falta de velocidade adversária e pontuar no contra-ataque. Eles adoram fazer isso, até por isso a gente decidiu trazer esses números para justificar o under, porque o Denver, por mais que não seja uma defesa de pontos de contra-ataque de elite, ainda é um time ali, né, que não sofre tantos pontos dentro de casa dessa forma, não. É um time de meio de tabela, então não é como se eles fossem um alvo fácil para isso.
Outra coisa que a gente também pode destacar é a falta de eficiência nas bolas de 3 do Toronto Raptors, que é simplesmente terrível. Agora, com Jacob Poeltl na escalação, eles têm pelo menos um arremessador a menos no seu time titular, e mais do que isso, eles perdem bastante velocidade para pontuar em transição. Se a gente for observar, em pontos de 3 feitos por jogo na NBA, o Toronto Raptors é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo na liga. E o Denver Nuggets, por mais que seja uma eficiência top, eles são dos 10 times que menos tentam esse tipo de arremesso. E claro, por falar em eficiência, o Toronto é referência dentro das piores. É o quarto time com a pior eficiência em bolas de 3 da liga. Então são duas ótimas defesas, um ataque terrível, um histórico recente positivo, um time que não vem mais conseguindo pontuar tão bem em contra-ataque, contra um time que minimamente defende bem esse setor, duas defesas vivendo provavelmente a sua melhor fase dentro dessa temporada em geral, e dois times que provavelmente não vão usar e abusar das bolas de 3, e mesmo que o Toronto, por exemplo, abuse, eles não têm tanta eficiência para ultrapassar essa linha de 235,5 pontos, então abaixo de 235,5 pontos é o nosso palpite para hoje. Lembrando que sempre tem um jogo exclusivo lá para o nosso grupo VIP. A partida de hoje será Sacramento e New Orleans Pelicans. Então, a nossa análise para esse jogo vai ser exclusiva lá, além de outras tips exclusivas também que você consegue pelo menor preço no mercado. Chamem no WhatsApp. Gostaram das nossas análises? Todos esses números e estatísticas a gente leva em consideração para fazer de você uma pessoa mais lucrativa. Muito obrigado pela sua audiência e falou!